dia! Bom dia! Começando mais uma live, sexta-feira, às 8 horas da manhã. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, especialista em dependência emocional e oriento pessoas a se tornarem adultos mais saudáveis. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo a reprise no Instagram, no YouTube, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre qual é a consequência na vida adulta de você ter sido uma criança que assumiu responsabilidades cedo demais. Bom dia, pessoal! Quem aqui se identifica com esse tema? Quem aqui sente que assumiu muitas responsabilidades? Bom dia, Eliana! Bom dia! Contem aí pra mim. Coloquem aí nos comentários. Você sente que assumiu muitas responsabilidades? E vamos alinhar o que são muitas responsabilidades, o que podem ser. Ao longo da nossa live, eu vou falando sobre outras opções de assumir responsabilidades cedo demais. Eliana sente que assumiu. O que seria isso? Vou dar aqui alguns exemplos. Paula também se identifica. Imagina que você era o irmão ou a irmã mais velha. E aí sua mãe tinha que trabalhar, seu pai tinha que trabalhar, e você teve que cuidar dos seus irmãos. Isso é um jeito de você assumir responsabilidades. Eu tive que assumir responsabilidade de criança, como estudar, tirar notas boas e ser comportada. Sim. Guilherme, Vânia, bom dia, estou aqui para aprender. Então, vamos lá. Assumir responsabilidades demais, às vezes fica um pouco abstrato. Assim, o que seria demais? Bom dia, bom dia. Estudar, assumir responsabilidades que estão dentro daquilo que está na fase daquela criança, não significa assumir responsabilidades demais, significa assumir responsabilidades. Por exemplo, uma criança de 2 anos, você deixa ela assumir a responsabilidade de lavar a louça? Não, porque ela não está pronta. Mas você deixa ela jogar o lixo ali, você deixa ela ajudar a arrumar os brinquedos? Sim, porque ela está pronta para assumir esse tipo de responsabilidade. Uma criança de 10 anos está pronta para cuidar dos irmãos, fazer comida e arrumar a casa? Não, mas geralmente ela faz. Dependendo da necessidade, ela assume esse papel de apoio da mãe, de apoio dos pais. Imagina que você tinha uma situação aí em que sua mãe teve um problema de saúde, um problema de depressão, e você tinha que assumir funções. E às vezes não é nem só a função da casa. Sabe o que é uma das funções? Oi, Leca. Uma das funções é cuidar de si mesmo. De repente, você teve pais ausentes, você teve pais que trabalhavam demais, ausentes emocionalmente ou a falta da presença mesmo, e você teve que assumir as próprias responsabilidades, ou seja, se preparar para ir para a escola sozinho, se organizar para fazer seu dever de casa, não ter alguém para poder te ajudar a se regular quando você estava chateado, quando você estava triste. Isso também é um jeito de assumir responsabilidade sozinho. Então contem aí para mim, que tipo de responsabilidades vocês acham que assumiram e que foi demais? Bom dia, bom dia. O meu é o oposto, eu nunca assumi nada sozinha. A gente vai falar sobre isso também, Leca, porque o não assumir é um jeito de você ter sido super protegida. Isso não ajuda você a assumir, a ganhar funções, recursos. É por isso que eu quis falar sobre qual é a consequência, e eu coloquei lá no meu Instagram, o que você acha, né? Você acha que você se torna um adulto mais responsável, mais capaz ou não? Muita gente falou assim, nossa, super! Eu acho que com certeza você vai se tornar um adulto mais capaz. Outros não. Outros já dizem, eu acho que não, eu não consigo assumir mais responsabilidades, porque eu já assumi tantas. E é isso mesmo. Esse é o grande paradoxo. Então, Leca, o fato de você não ter assumido e hoje ter, talvez, a dificuldade de se sentir pronta, pode acontecer a mesma dor, essa mesma queixa, essa mesma dificuldade pode estar presente em alguém que assumiu responsabilidade cedo demais. E vocês vão entender por quê hoje. Alguém disse aqui, ó, desde os 6 anos eu limpava móveis, geladeira e banheiros e à medida que fui crescendo, foi aumentando as minhas responsabilidades em casa.
Ser comportado, tirar notas boas, isso só para deixar a minha mãe mais calma, devido a brigas, pois ela era muito controladora. Resultado, não quero responsabilidades, até faculdade não quero. Olha o que o Weber tá falando. Exatamente o que eu estava explicando, que nem sempre você vai ser uma pessoa que tem facilidade de assumir responsabilidades. Minha mãe mesmo fala que ela era generala, porque ela era muito rígida. E vamos lá, geralmente, quem passa por isso, passa a ideia, a sensação de que tem que fazer, mas não sabe como fazer, não é assim? Ó, minha filha foi morar sozinha com 15 anos e agora está se arrumando para casar, estou preocupada. Imagino. 15 anos, ela ainda não está pronta, né? Então, é realmente cedo. O problema é que esse hábito se carrega para a vida adulta e vira sobrecarga. Exatamente. Então, vamos lá, vamos seguir aqui uma linha de raciocínio. Se você assume, então agora eu vou dar um pouco menos de atenção para os comentários e vou falar um pouquinho para vocês. Se você assume responsabilidades sem estar pronto, o que você vai fazer? Você vai fazer do seu jeito, geralmente com muita insegurança e geralmente com uma cobrança alta. O que vocês falaram aqui? Mãe rígida, né? Muita necessidade de perfeição, porque é isso que você desenvolve. Você entendeu que, dependendo, principalmente quando você tem um ambiente em que os pais são controladores, são muito rígidos, ou que exigiam demais, né? É você exigir que uma criança de 10 anos faça com perfeição uma coisa que alguém de 30 anos faria. Essa pessoa não vai saber fazer. Essa criança não vai ter condições, ela não vai ter competências suficientes para fazer, mas ela vai fazer. E se ela não fizer certo, o que geralmente vai acontecer? Ela vai receber uma bronca, ela pode até não apanhar, digamos que não fosse nem o caso de você apanhar, alguns casos a pessoa apanha, né? Mas digamos que ela não fosse apanhar, mas ela vai receber uma bronca, poxa, você não levou seu irmão para a escola, você não conseguiu limpar a geladeira, o fogão e fazer a comida. Aí a criança começa a sentir assim, que ela deveria ter dado conta. Olha essa fala. Eu deveria ter dado conta. Se eu não dei conta é porque eu não fui capaz, eu falhei. Quem é que falhou aí, gente? Foi a criança ou foi o sistema que tá ao redor dela, que não tem alguém para fazer isso? Mas ninguém pensa sobre isso. E muitas vezes, na situação, tem situação que não tem como. A mãe tem muitos filhos, a mãe trabalha e ela não tem com quem dividir isso, ela acaba dividindo com os filhos mais velhos ou com os filhos, né? Então, acaba que isso é imposto e ainda cobrado que ela deveria dar conta. Eu acho que esse é o maior problema. Porque é exatamente essa ideia que vai fazer com que você chegue na vida adulta não se sentindo capaz. Porque você fez, e aí geralmente a gente pensa assim, não, foi ótimo para mim, sabe por quê? Porque eu fui obrigada a amadurecer, isso me tornou maduro. Não, isso não estava te tornando maduro. Você não tinha, amadurecer cedo demais, você com 10 fazer coisa de 15, de 20, isso não é bom para você. Não é bom. Você pode até achar que tem benefícios. Aí quais são os benefícios? Que você pode querer dizer assim, não, mas tem um lado bom. O lado bom é que você se torna uma pessoa executora. Contem aí pra mim. A maioria das pessoas, a maioria, não é uma coisa que todo mundo, mas a maioria das pessoas são pessoas que sabem fazer. São pessoas que, vou dizer o que eu escuto muito. Essas histórias que eu tô contando são histórias que eu escuto no consultório, no atendimento individual. Muita gente dos meus grupos terapêuticos e que participam da mentoria tem essa queixa de fui uma criança que não podia brincar, eu fui uma criança que tinha que fazer as coisas certas, eu não podia tirar notas baixas, eu tinha que dar o exemplo, eu tinha que ajudar, eu tinha que fazer, então era muita obrigação. E geralmente essa pessoa tá ali naquele ambiente pensando assim, eu quero sair daqui, eu não quero esse ambiente pra mim. Fala a verdade, quem aí tá se identificando? É como se você vivesse sobre uma pressão tão grande que você quer sair de perto dos seus pais, porque você acha que naquela casa não tem como você ter uma vida mais leve. Então você já vai desde cedo pensando assim, como é que eu vou fazer para sair daqui? A pessoa só se sente à vontade estando sobrecarregada. É outro fator, Judete, exatamente. Ela está tão acostumada com aquilo que esse é um dos fatores. Aí o que acontece?
ela começa a pensar como é que ela vai sair. Geralmente são pessoas que saíram de casa cedo, deram conta, foram lá, passaram em concurso, construíram uma família, criaram seus filhos, compraram casa. Você fala assim, cara, essa pessoa, ela fez e aconteceu. Pode contar com ela que geralmente ela vai ser aquela pessoa muito competente no trabalho, muito perfeccionista. Aí, como a Geodete falou, que está acostumada com a sobrecarga. Ela sabe fazer. Manda ela carregar a pedra, ela sabe. Tem que trabalhar muito, ela sabe. Sinto que sou valorizada e reconhecida apenas se eu fizer algo e não pelo que eu sou. Essa também é outra consequência. Então, o fazer vira o seu modo de viver. Então, você tem dificuldade de descansar, você tem dificuldade de se permitir a vida leve. No final do dia, eu não consigo celebrar o que fiz, só me cobro pelo que não fiz. Frustrante. É outra consequência. Então, são pessoas que estão sempre se cobrando, mas são pessoas executoras. Sabe qual é a dificuldade delas? O relacionamento. Quem se identifica com isso que eu tô falando? São pessoas que sabem assumir responsabilidades, mas elas não têm habilidade de ter um relacionamento amoroso. Elas geralmente têm poucos amigos. Por quê? Porque elas focaram em uma coisa. Eu preciso acontecer. Eu preciso sair daqui. E lá na família, como era um ambiente que tinha uma sobrecarga emocional, né? De você estar sempre tendo que atender às expectativas dos pais. O que você fez? Você se fechou. Se fechou, tá bom, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas você não estava à vontade lá? Você não estava gostando de estar lá? Porque era um ambiente controlador. Então você não podia nem ser você. Aí, ó, muita gente se identificando. Você não podia ser você de brincar, falar uma besteira, errar, dar uma negociada ali se você vai assistir o desenho agora e depois. Não. Vocês iam fazer o quê? Vou ficar quieta. Fico quieta e crio a ideia de que relacionamento é chato. Crio a ideia de que as pessoas não têm nem utilidade, porque no momento em que eu me conecto com as pessoas, eu já tenho que ficar fazendo o que elas querem, então eu não quero. Vocês do grupo 3 estão se identificando aí, né? Vânia, Leca, acho que a Eliana tá aqui também. Muita gente dos grupos. Vocês que são dos grupos estão trabalhando essa questão, né? Que a gente está trazendo muito isso das crenças, de como que a sua infância modelou o seu jeito de estar. Então já vira um feedback aqui para vocês, pessoal. Quem participa do grupo terapêutico consegue trabalhar muito essa questão. Tem gente aqui da mentoria também, a Cecília. A Cecília já participou do grupo, já está na mentoria. E é por isso que eu fiz esse grupo, né? Pra gente trabalhar isso, porque sozinho é difícil mesmo. E muitas vezes você não tem nem consciência que esse funcionamento que você tem hoje, essa dificuldade de relacionamento, essa dificuldade de relaxar, essa cobrança em excesso, é por conta disso. Porque você não se sentiu amparado. Não tinha alguém deixando você depender. Jana, mas você falou que a dependência emocional é ruim. Mas é? Mas como que eu me torno dependente emocional? Quando eu não pude depender na fase certa. Quem não pôde depender na fase certa se torna dependente. Isso faz sentido para vocês? Vê se vocês entendem isso que eu estou falando. A criança precisa depender. Ela precisa poder relaxar que tem alguém no comando, alguém assumindo responsabilidades, alguém dizendo para ela o que ela tem que fazer, alguém dizendo para ela que ela pode descansar, alguém dizendo para ela que ela tem que brincar, alguém dizendo para ela, você tá chateada, você tá frustrada, por que você tá chorando? Vem cá, me conta, eu quero saber como é que foi seu dia, como é que foi lá na sua escola, quero saber o que você tá sentindo. Isso é amparo. Se você não teve alguém cuidando das suas necessidades físicas e emocionais, porque às vezes a gente tem alguém cuidando das nossas necessidades físicas, mas não tem ninguém cuidando das emocionais. Então eu não pude depender. O que é o depender? É a criança chorar e você abraçar ela, pode chorar. Ah, não, jamais, lá em casa, não, se eu chorasse era tanto grito, para de chorar. Quem aqui passou por isso? Quem aqui tem essa história de que não tinha espaço para ser frágil, para chorar, para reclamar, para negociar, para se queixar? Se você não tinha esse espaço, já uma parte sua ficou tolhida ali. Não, você não pode ser você. Então você engole o choro. Se comporte. Aí vem esse se comporte.
Eu já ouvi histórias de assim, quando meu pai chegava em casa, tinha que estar todo mundo quieto, calado, limpo, não podia bagunçar. Por quê? Porque não pode incomodar o pai. Engole o choro, né? Exatamente. Não pode incomodar o pai. Cadê o dever? Tá tudo pronto. É como se fosse assim, você tá com as suas obrigações prontas? Sim. Não tá? Vai fazer. Fez? Fica quieto. Isso é um peso extra. Isso é peso extra. Isso é fazer com que você tivesse que se virar sozinho com aquilo. Quanta gente aqui escutou engole o choro? Eu escutei também. Engole o choro. Engole o choro, uma hora ou outra, se você falar assim, poxa filho, você já tá chorando há um tempão, o que foi? Chega. Isso é uma coisa. Agora, nunca você poder chorar. Nunca você... Porque o choro é uma reclamação. É uma apresentação da frustração, não é? Então você apresenta a frustração, você criança, e você espera que um adulto te ajude na frustração. Isso é você ensinar o seu filho a se dar o suporte. Você acalma ele com a sua calma. Só que geralmente não é isso que acontece. A gente chora, tá nervoso, os pais ficam mais nervosos e ficam com raiva porque você tá nervoso. Então isso te deixa sozinho. Isso é lidar com as coisas sozinho. Aí você se fecha. E aí quando você tá indo pra vida adulta, você sabe fazer as coisas, mas você não sabe se relacionar de um jeito em que você se sinta autorizado a ser você. E aí você vai para a vida adulta dependente emocional. Janda, pessoas que não sabem se relacionar, que não têm essa necessidade de estar tanto em contato, elas são independentes, né? Elas não são dependentes emocionais. Negativo. Vou explicar para vocês. Deixa eu só ler esse comentário. Eu sempre era cobrada para ser igual às minhas primas. Pensar em trabalhar para ajudar na casa com 11 anos de idade. Olha essa cobrança. Isso é uma cobrança exagerada, né? Primeiro que comparar já é ruim, porque aí você sente que você tem que seguir os passos de alguém. Isso já te tira a sua liberdade de ser você, né? Você tem que ajudar em casa. Então, peraí, então tá bom, então eu tenho que ajudar em casa. Então, minha função é ajudar, né? E não era seu papel. Eu não tô dizendo que esse é o normal. Geralmente, assim, nas famílias, a gente vê isso. Mas não é porque é comum que é saudável. Vamos separar isso, né? Eu sempre tento trazer para vocês aqui o mundo ideal. O saudável para a gente buscar, para a gente perseguir. Mas que a gente sabe que geralmente não é isso que acontece, né? É por isso que a gente está falando aqui, né? Haja terapia, porque todo mundo passou por algum tipo de cobrança desse tipo, né? Então tá. E aí você chega lá na vida adulta, você não quer se relacionar, mas você acha que você é autossuficiente. Alguém me perguntou lá na caixinha de perguntas. Então, você acaba achando que você é autossuficiente, porque você sempre se virou sozinho, e aí as pessoas não têm utilidade para você? As pessoas não terem utilidade para você é um indício de que você não sabe se conectar com as pessoas do jeito que seria satisfatório para você. Porque estar com as pessoas é mais uma função para você. É estar ali, oi, tudo bem? Aí tem que ser simpático, tem que estar no aniversário, tem que fazer um papel, e isso pode ser cansativo para você, né? Não, eu não trabalho com autista, porque é uma especialização que não é o meu ramo. E aí você tá ali, se sente cobrado, quando você sai daquela relação, você só quer descansar. Não é isso? Você só quer descansar, ai, pelo amor de Deus, me deixa. Porque na hora que você tá ali, você leva aquele mesmo molde da infância. Seja para o outro. Aí você vai despertar aquelas crenças, né? Cada um tem um. Você tem que ser simpático, ou você tem que ser isso, você não pode desagradar, você não pode ser chato, você não pode chorar, ou você não pode gritar, sei lá, você começa a se cobrar um monte de coisa, não é assim? E aí você vai para um relacionamento amoroso e você fica pensando assim, mas pra que eu vou me relacionar? É esse pra quê? Pra quê? E sabe por que você pergunta pra quê? Porque como você não tem muito prazer na conexão, pra você é ter que assumir mais responsabilidade. Porque num relacionamento amoroso, a gente ganha mais responsabilidade, fala a verdade. Não é só você mais. A gente tem que ser responsável por aquela relação. Um adulto é responsável num relacionamento amoroso. Você não pode fazer só o que você quer, você tem que negociar seu tempo com a pessoa, você tem que dar uma satisfação, seus planos vão ter que estar alinhados com o da pessoa. Sabe o que isso te lembra? Sua infância. Ai, meu Deus, eu não podia fazer nada que eu queria, que eu tinha que pedir permissão para minha mãe e para meu pai. Não era assim?
Fala a verdade, que se não era assim, você se sentia sem a liberdade de poder usar a vida como você quer, porque foi colocado para você. Uma vez eu escutei uma paciente dizer assim, mas eu queria brincar. Essa paciente, ela era super nova, ela tinha 18 anos, ela fala, e ela tinha uma irmã que tinha necessidades especiais de 10 anos, e ela cuidava da casa e cuidava da irmã. A vida dela sempre foi uma função. Comportar para preservar o nome dos pais na sociedade, exatamente, tinha essa cobrança também. Essa menina de 18 anos, ela tinha uma vida de uma mãe solo, que não podia trabalhar, não podia ter tempo livre, não podia sair com as amigas, não podia fazer nada. Ela tinha uma vida de uma mãe solo de 30 anos. Só que ela tinha, na época que eu atendi ela tinha 18, mas ela já vivia assim há muito tempo. Ela nem estudar direito ela não podia, porque ficou sobre a função dela, sobre a responsabilidade dela cuidar de uma irmã, com a diferença pouca de idade, em que ela era 100% responsável por essa outra criança. Ela não podia brincar. Ela terminava a sessão e dizia, tem que ir porque eu tenho que cuidar do almoço da fulana e tal. E ela queria ir embora para poder fazer faculdade. Só qual que é, vamos para as consequências, qual que era a sensação dela? Que ela não tinha direito de ir embora. Por quê? Falei, claro que você acha que você não tem direito. Para você está abandonando uma filha. Isso pode estar relacionado também a não querer ter dúvida, ter filhos porque vai ter muito trabalho? Com certeza. Essa era outra coisa que eu ia falar. Tem gente se identificando, ó. Eu também tinha que cuidar do meu irmão autista em 1 ano mais nova que ele. Olha só. Eu 1 ano mais nova que ele. Mudança de papéis, ela era irmã e não mãe. Exatamente, ela era irmã e não era... Ela era mãe da menina, né? O que eu vejo é uma infância de uma relação entre meu pai e mãe. Devido a isso, não quero nem saber de relacionamento. Uma pessoa narcisista controladora da família. Minha mãe. Culpa de ir embora. Então, você que me perguntou, né? Isso faz com que a gente não queira ter filhos? Sim. Essa paciente de 18 anos, você acha que ela vai querer ter filho? Não, ela já teve filho. Ela já teve filho quando ela tinha 8 anos. Ela já teve a experiência dela. E foi ruim. Sabe por quê? Não ruim porque ela não ama a irmã. Ela amava a irmã. Ela era perfeita, maravilhosa com a irmã. Mas ela assumiu tanto aquilo, que foi tão pesado para ela não estava pronta. Foi demais para ela. E ela tinha que saber fazer uma coisa que ela não tinha as habilidades. E aí, quando você vai para a vida adulta, você fala, pô, agora é hora de eu construir a minha família. Filho, Deus me livre. Filho tira a liberdade da gente. E tira mesmo, não é? Verdade, eu tenho um filho de 2 anos. Normal, tira mesmo. Só que, se eu não tive já esse trauma da responsabilidade, eu digo, topo. Topo, porque eu sei que é assim. Eu já vivi outras coisas, então eu tô topando. Quem não teve o direito de usar a vida, quem se sentiu muito, muito roubado, sequestrado pelos pais, tem a sensação de que ter um filho é um peso. Quem se sente assim? Eu tive que cuidar de 2, terceira eu não quis cuidar e não quero ter filhos. É isso mesmo. Aí, Jana, então como é que eu desfaço essa crença? A melhor forma de você desfazer essa crença é entendendo que se você tiver um filho hoje, não é mais como foi quando você teve que cuidar dos seus irmãos. Não que você tenha que ter, tá? Que eu digo isso porque tem gente que fala, eu quero ter filho, mas eu tenho muito medo, né? Eu queria desfazer essa crença, mas eu não consigo. Se é o seu caso de você dizer assim, não quero e tá tudo bem. Quando uma pessoa executora deve parar? Na verdade, o problema não é que ela deve parar. E aí eu vou falar sobre isso. Na verdade, não é parar. Ela precisa se permitir outras coisas. Ela não precisa ser só executora. Ela tem que entender que a vida dela precisa ser alimentada de outras áreas também. Ela precisa das outras áreas. Ela precisa do relacionamento, ela precisa da diversão, ela precisa dos amigos, ela precisa interagir. Porque a pessoa executora geralmente só executa. E aí quando ela não está executando, ela se sente mal, não sabe o que fazer, se sente sozinha, se sente perdida. E muitas vezes até cobrada porque ela deveria se relacionar, eu deveria estar lá fora, mas eu não sei. Ela não sabe. E ela é executora, mas geralmente tem uma questão. Ela não sabe planejar sonhos. Vocês se identificam com isso? Ela não sabe planejar sonhos. Ela sabe fazer a obrigação. Ela tem a facilidade
de fazer o que precisa. Põe para ela um problema, uma necessidade, uma coisa que ela tem que resolver. Ela vai fazer. Mas se você disser assim, ó, vamos planejar uma viagem? Ixi, ela não sabe fazer. Ela não tem a iniciativa do vamos para um barzinho, vamos planejar um parque. Ela não sabe esse tipo ela não sabe lidar com essa leveza do fazer o que é bom. Ela sabe fazer o que é obrigação. Então, uma estratégia para você que passa por isso é começar a tomar essa consciência. Eu tenho permissão, eu falo muito sobre permissão para vocês. Eu tenho permissão para existir na vida sem ter que ficar dando conta o tempo todo. Que assim como a questão do filho, isso acontece de um jeito oposto também. Veja se você se identifica. Você é executor, você conseguiu muita coisa, você foi fazendo e acontecendo, e às vezes chega uma hora, pum, que você simplesmente para. Você simplesmente para de querer assumir responsabilidades. Você simplesmente para de querer assumir funções. É eita em cima de eita, né, Vânia? Decepcionar é a palavra pesada, a consequência desse tema. Sim, porque você foi muito cobrado. Então você odeia decepcionar tanto as pessoas quanto você mesmo. Você só se admira quando você está na função, quando você está dando conta, porque aí vem a dopamina. Nossa, eu sou incrível. Aí você às vezes vai fazer um esporte, aí você vai ser o melhor naquele esporte. Aí você vai estudar para um concurso, você vai vai passar em primeiro lugar. Aí você vai entrar numa empresa, você vai ser a pessoa mais capaz. As pessoas vão te reconhecer dessa forma. E você também. E quando você não está na função, você acha que você não tem valor para nada. E o que é não estar na função? Não estar na função é você, pessoa, sem a função. É o jeito como você age, é estar com os amigos, é estar num relacionamento amoroso, é saber o que você oferece. E se você não sabe estar nessa função pessoa e não executora, você vai acabar se excedendo, você vai querer controlar, agir onde não precisa. Onde? Sendo uma mãe ou um pai muito controlador, se excedendo no contato com seu filho, você vai ser, de repente, um parceiro amoroso difícil, querendo controlar demais o seu par, ou querendo fazer demais por ele. Isso acontece muito com mulheres, né? Elas acabam, como elas vieram dessa história de cuidar, aí elas vão pro relacionamento amoroso querendo cuidar. Não é para cuidar. O relacionamento amoroso é para dividir. E a pessoa que está ali do outro lado, ela é uma pessoa inteira, ela não é um bebezinho, ela não é as pessoas com quem você já se relacionou antes. Ela é uma pessoa inteira. Só que geralmente você atrai pessoas que querem esse cuidado. Aí você, pum, entra na função, o outro. Eu sempre falo que o casal, ele é uma combinação de sintomas. Todo casal, todo. Eu, você, todo mundo. A gente se une pelos nossos sintomas. E aí você vai lá, é super útil, se excede e reclama, lógico, né? Reclama que ninguém te ajuda, reclama que você parece uma empregada, mas o que você fez? Você se apresentou dessa forma, porque você não sabe sair. Quem se identifica? Tem muita gente aqui dizendo, Janda, você está me descrevendo. Lua, quero aprender sobre permissão. Exatamente. Ter permissão é uma coisa que eu falo isso sempre. Lá no grupo a gente trabalha muito essa questão. Se você não tiver a permissão de se sentir merecedor de ocupar espaço, de existir, você não pode existir, você tem só o que fazer. Se você não puder delegar para o outro, se você não puder receber, quem tem esse papel, ou esse perfil, tem muita dificuldade de receber. No casamento são 2 colaboradores, exatamente, são 2 colaboradores, mas quem tem esse perfil do executor, geralmente se sente sobrecarregado. Às vezes me sinto mãe do meu marido. Acho ele devagar para tomar decisões. Mas por quê? Porque você se você não percebe isso, você acaba se excedendo dizendo assim, eu sou mais competente que ele. Eu sou mais capaz que ele. Como faz para entrar no grupo? O grupo está com inscrições abertas. A gente ainda tem 9 vagas, são só 15 pessoas. O grupo vai começar no dia 11 de fevereiro. São 8 encontros em que a gente trabalha em cada sessão temas que vão levar vocês a entenderem quem vocês são, entender as dores que construíram o seu perfil. Você vai entender por que você ainda prefere, ainda permite, ainda precisa da vida pesada que você está levando. Não, Janda, eu não quero essa vida. Eu sei que você não quer conscientemente, mas talvez você ainda não saiba quebrar o padrão sozinho ou sozinha.
E lá no grupo, quem participa do grupo pode dizer, a gente traz as tarefas, a gente traz o compartilhamento, a gente traz as ferramentas para que vocês vão tomando consciência das crenças que estão por trás, que estão mantendo vocês nesse lugar de não avançar, nesse lugar de não conseguir fazer esse movimento que eu estou falando. O grupo é muito bom, façam. A Vânia está dizendo, né? É a ideia de você ter o acompanhamento de pessoas que estão no mesmo barco, querendo superar a dependência emocional, querendo avançar, querendo entender, meu Deus, por que eu não consigo mudar isso? Vocês vão entender o que está por trás. E ali a gente vai passar ferramentas para que vocês se relacionem de forma saudável, se relacionem com as pessoas de uma forma que vocês se sintam livres para existir, para incomodar, para fazer acordos mais saudáveis. Ali é uma oportunidade para, inclusive, você ser ouvido, porque no grupo são 15 pessoas, mas dá para as pessoas falarem, né? Quem está aqui do grupo pode dizer, você tem espaço para falar, você é ouvido não só por mim, como pelos outros. E eu faço as intervenções ali, conforme vocês vão falando, eu vou trabalhando ali com vocês, eu vou intervindo. Esse grupo é no horário do almoço, né? Queria muito entrar, mas levo minha filha na escola. Esse grupo vai ser meio-dia até 1h40. A gente tem, todo encontro, a gente tem uma tarefa para casa. E essa tarefa são perguntas que vão fazer vocês refletirem sobre coisas que eu tenho quase certeza que vocês não parariam para pensar nisso sozinhos. Então vai fazer com que até a ordem das perguntas vá criando uma lógica, um raciocínio para que você chegue no final entendendo assim, caramba, entendi isso. Então eu consigo te garantir que você dá uma acelerada no seu processo de autoconhecimento muito grande. Porque além dos exercícios, você vai ter o grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, você vai poder compartilhar. Compartilhar o que está acontecendo, compartilhar o que você pensou. E conforme você compartilha, outras pessoas também vão compartilhar. Aí você consegue ler o relato das outras pessoas e falar, nossa, realmente, o fulano falou uma coisa que eu também tenho. Eu não tinha parado para pensar como isso é presente em mim, mas é verdade. Então você acaba tendo uma terapia constante. É a semana toda. Não é só igual a terapia individual, que você tem aquele momento e depois você só encontra na semana que vem. Você pode reassistir os encontros, porque eles ficam gravados, então você pode assistir quantas vezes você quiser. Então, realmente é um processo que é muito mais acelerado. E ali a gente trabalha esses temas de superar a dependência emocional, ter mais coragem para agir, como criar um plano, como voltar a sonhar, como construir um limite saudável com o outro, cuidando da culpa que surge. Porque aqui a gente está falando de quê? De culpa. A culpa por deixar as pessoas se responsabilizarem. Como eu dei esse exemplo dessa menina, né, que eu atendi, 18 anos. Ela estava morrendo de culpa, porque ela queria viver, mas ela tinha aqui, uma responsabilidade que não era dela. O meu trabalho com ela era, você tem permissão, você tem o direito de ir estudar, você precisa. Se você não estuda, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar aí o resto da vida. O resto da vida. Porque nunca alguém vai te liberar dessa função. E quantas vezes você está assumindo funções do primo, do sobrinho, do irmão, de gente adulta que você está colocando nas suas costas e você não consegue seguir em frente, você não consegue prosperar. Você não vai conseguir nunca. Por quê? Você está carregando todo mundo. Porque quem tem esse perfil de se sentir a responsabilidade, né? Sentir que a responsabilidade da família sempre foi sua, você pensa que se você largar, todo mundo vai morrer. Fala, não, se eu largar meu sobrinho, ele não vai estudar. Se eu largar minha mãe, ela não sobrevive. Se eu largar meu irmão, ele vai se separar. Tá, tudo bem. Mas e você? Essas pessoas são adultas. Elas escolheram a vida que elas estão levando. Não, Janda, mas eu não posso. É exatamente esse não posso que faz com que a sua vida seja pesada. Porque você só sabe viver carregando esse peso. Você precisa reaprender. Reaprender a ter uma vida leve, liberar esse peso, deixar com que as pessoas assumam e fazer da sua vida uma vida que você possa desfrutar. E aí tem um outro perfil que também é muito comum das pessoas entrarem no grupo, que é o quê? Já assumi muitas responsabilidades e parei. Parei. Por que você parou? Porque você fez. E aí você teve uma oportunidade de descansar. O que geralmente acontece? Uma pessoa que se casou com outra, e aí ela teve a oportunidade de ter um parceiro. Vê se você se identifica. Elvis, bom dia. Elvis participou do grupo 2. Não consegui entrar antes, vai ficar gravada? Vai ficar gravada, tá? Vai pro Instagram hoje mesmo e no YouTube vai na quinta-feira. Vamos lá.
Você casou com alguém, de repente você tem a oportunidade de ter um parceiro pela primeira vez. Você, nossa, como é bom. E sabe o que você faz? Descansa no ombro desse parceiro, começa a depender dele do jeito que você nunca dependeu de ninguém, de ninguém. Dependendo de quem é esse parceiro, pode dar muito ruim, porque você pode acabar entrando numa relação abusiva, porque se você pegar alguém, se conectar com alguém que tem esse perfil controlador, abusivo, você vai aceitar, sabe por quê? Porque é a primeira vez que você tem um parceiro. E essa pessoa cuidando de você, ditando as regras, também combina com a história que você já viveu. E a gente tende, infelizmente, a buscar familiaridade. Então, você começa se sentindo calmo, porque geralmente esse parceiro mais controlador, ele também assume, né? Assim, você pode depender financeiramente dele, você pode... É uma pessoa que dita as regras, que faz com que você saiba o que tem que acontecer, e você, que sempre foi sozinho, você fala, pelo menos eu vou ficar aqui. Aí você fica ali quietinho, achando ótimo. Por outro lado, você, de novo, não tem a liberdade de usar a sua vida. Só que sabe qual é o grande paradoxo disso? Quando você pensa em ter a liberdade... Sabe o que você pensa? Eu vou fazer o quê? Vou ter liberdade pra quê? Eu vou pra onde? Eu não tenho nem dinheiro, eu não tenho nem roupa, não sei nem o que eu faria. Pra que eu vou ficar inventando de ter liberdade? Entendeu onde é que tá o problema? Das duas, uma. Ou você se conecta com alguém que não te dá também essa liberdade e você fica porque combina. Ou você se conecta com alguém que é bom, só que aí você fica num lugar muito confortável e aí você não avança mais. O que seria o avançar mais? É o expandir. O que é o expandir? Janda, eu queria ter um trabalho melhor, queria ganhar mais dinheiro, queria viajar, queria aumentar meu patrimônio, queria ter filho, queria casar, queria fazer outras coisas, avançar. Eu queria avançar. Só que para avançar, você sabe que você vai ter que se comprometer de novo. Qual é a sensação que você tem com compromisso? A sensação da sua infância. Você não quer compromisso. Compromisso te incomoda. E não tem jeito. Se você quiser construir uma vida próspera, você quiser melhorar o seu corpo, se você quiser fazer uma faculdade para você ter uma profissão, você tem que se comprometer. E você foge de compromisso porque compromisso é pesado para você, porque já foi. E aí o que eu quero te dizer é que o que dá para você ressignificar é que hoje você, enquanto adulto, tem muito mais capacidade, muito mais disposição, muito mais habilidade para fazer o que tiver que fazer do que antes. Então não é a mesma coisa. Não é como se você estivesse carregando sua mãe, seu irmão, seu pai. Agora é você está carregando você. Então se você tiver um filho, tem uma pessoa que foi do grupo e que está na mentoria que ela tem gêmeas. E ela teve essa história super pesada de carregar a família inteira. E ela até hoje faz isso. Quando ela teve as gêmeas, os filhos dela estão bem pequenininhos ainda, ela teve a chance de sentir assim, caramba, é gostoso. Eu posso cuidar de quem realmente eu deveria estar cuidando. A sensação é outra. Eu posso realmente me sentir no lugar certo. Parece que alinhou os lugares. Aí quando ela entendeu que o lugar dela mesmo era de mãe, de cuidar dessas filhas, ela começou a dizer pra mãe, não conta mais comigo agora não, porque eu tenho filhas pra cuidar. Irmão, pode deixar, pode procurar outra pessoa, pode se virar. Ela alinhou a ordem, porque ela viu que quem precisa dela mesmo são as filhas, e que o resto é adulto, tá se virando. Não depende dela. Então, ela experimentou um prazer no cuidado, não foi pesado. Eu não estou dizendo que vai ser assim com todo mundo, mas isso pode acontecer. E aí, uma outra situação de uma outra pessoa que eu estou lembrando aqui, quando ela começou a entender que quando ela se compromete com ela e realmente ganha mais funções, lógico que vai ganhar mais funções, ela queria ganhar mais dinheiro. Então, ela teve que estudar mais, ela começou a postar no YouTube, no Instagram, ela começou a prosperar. Né? Ela começou a se comprometer. Ela falou, Janda, eu achei que ia ser muito pesado. Só que tá sendo tão bom porque é pra mim, o retorno é meu. Porque antes, quando você tá carregando a família toda, você faz e o retorno não é seu. Você não cresce com isso. O outro geralmente cresce um pouquinho, não muito, porque se você tá no comando, se você tá no controle, você nem deixa ele crescer como ele poderia, porque os méritos são seus. Já parou pra pensar nisso? Você que tá carregando sua mãe, seu irmão, todo mundo, os méritos são seus, não são dele. Isso mantém a dependência de todo mundo. Então, às vezes você está preso aí,
sem coragem de agir porque você já cansou do compromisso. Só que você precisa entender que o seu compromisso agora é com você. É muito gostoso sentir que você pode se levar para onde você quiser agora. Agora você se leva. Agora, se eu quiser ganhar dinheiro, eu ganho. Se eu quiser viajar, eu posso. Se eu quiser me casar, eu posso. Se eu quiser ter um filho, eu posso, porque agora a vida é minha. Só que você só vai conseguir fazer esse rompimento se você tiver a permissão de não levar todo mundo. E a permissão de parar de ser o executor da vida dos outros e da sua própria vida. Além de executar, o que mais você pode fazer? Contem aí pra mim. A Lu, agora com meu filho de 2 anos, também fiz assim, priorizei ele. Exatamente. Eu também, eu tô priorizando meu filho. Tá certo, tá no lugar certo, não tem problema. Entendeu? Porque tá na ordem que deve ser, na ordem do saudável. Agora, viver a vida dos outros, né? A Tamara tá dizendo, eu vivo a vida dos outros. Você não tem nem energia para cuidar da sua. Aí você vai dizer que você, não, eu não tenho tempo para entrar numa faculdade. Claro, tem que cuidar de todo mundo, como é que você vai entrar na faculdade? Não vai sobrar nem emocional para você estudar. Você trata assuntos com muita clareza, me descreveu. Te ouvi dá um certo alívio, pois estou vendo que tem tratamento. Tem tratamento. Quero ganhar dinheiro agora. 15 anos como advogado e ganhava muito pouco. Aí com a ajuda dos pais ficou fácil. Então, fácil como, né? Legal que você quer ganhar dinheiro, mas se você continuar recebendo a ajuda dos seus pais, você não vai fazer o dinheiro. Entendeu? Então, para você crescer e expandir, você precisa colocar essa responsabilidade nas suas costas, porque isso sim é uma responsabilidade sua. Agora você me descreveu, eu não sei o que faria se tivesse liberdade, como se não acontecesse nada, é uma sensação de prisão em si mesmo. Exatamente isso. Aí você fala, pra quê? Então eu vou trabalhar, ganhar mais dinheiro. Pra quê? Pra que eu vou fazer isso? Então agora eu vou fazer acontecer. Pra quê? Você nem sabe. Então você precisa ganhar de novo a sua vida. Hoje eu tô querendo focar no meu crescimento, porque percebi que todos que apoiei cresceram e eu estagnei. Mas é isso mesmo. Talvez durante um tempo, o que você queria era ser reconhecida por esse lugar. Olha como isso é forte. Eu fiz as pessoas crescerem. Ok, é um bom reconhecimento, mas o que você de fato ganha? Me diz o que você ganhou. Reconhecimento. Reconhecimento não enche barriga, reconhecimento não dá dinheiro, reconhecimento não dá autoestima, reconhecimento não dá prazer, não dá realização. Eu decidi tomar coragem de desagradar e abandonar vidas que não são minhas. Ótimo, vou morar sozinha e foi libertador decidir colocar isso em prática. Tá vendo, Milena? É isso. Quando a gente põe essa definição, as coisas acontecem. E quando eu digo que entrar no grupo é um jeito de você ter apoio, porque para muitas pessoas é difícil. É difícil saber que está fazendo a coisa certa, porque a gente se sente mal, a gente se sente egoísta. Então eu quero fazer de novo esse convite para você. Se você entendeu que você passa por isso, que você não sabe usar a sua vida, que você vive se cobrando, que você sente que tem peso, ou que você é um peso, né? A Aleca até falou. E quando você não teve essa responsabilidade? Isso também vira um peso, porque você não tem a competência. E o que ela passou foi superproteção. Superproteção é irmão da negligência. Os efeitos são os mesmos. Você vira uma pessoa dependente do outro, né? E quando eu disse que quando você não sabe se relacionar, você também é dependente. Dependente por quê? Porque se relacionar para você é uma interação em que você tem que agradar o outro. Isso é dependência emocional. Independência emocional é quando você diz assim, eu posso até não querer me relacionar porque é um direito meu, mas quando eu me relaciono, eu me autorizo a ser quem eu sou, eu falo quando eu quero, eu me proponho a falar as coisas que realmente são genuínas, sem ficar tentando saber o que o outro quer ouvir. Isso sim é independência emocional. Qual é o nome do grupo? O nome do grupo é Cuide da sua criança interior ferida e supere os medos da vida adulta. E que medos da vida adulta são esses? Medos da vida adulta são medo de responsabilidade, medo de desagradar, medo de não ser bom o suficiente, medo de arriscar, medo de tomar decisões, medo de ser o único responsável pela própria vida, medo de assumir as suas escolhas. Esses são os medos que são mais presentes. Medo de sair da casa dos pais, medo de abandonar os pais. Eu fui super protegida, é complicado também, exatamente. Esses medos, eles vêm da infância, por isso que o nome é Cuide da sua criança interior ferida, que se você não cuidar disso, você não supera os medos da vida adulta.
Entendem? Porque que é essa conexão que eu amarro? Então a gente fala muito de infância. Você vai entender muito sobre você. E olha, eu te garanto que é uma experiência muito rica, ela é muito gostosa, em alguns momentos desafiadora, porque você vai entrar em contato com a sua história, você vai sistematizar ali nas perguntas, você vai ter que escrever, descrever, você fala, nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu nunca tinha percebido quanto de crença, quanto de medo está presente nessa minha relação. E não só você vai ter insights, percepções, como você vai ter o apoio para mudar, o apoio para agir, o apoio para fazer diferente, para quebrar os padrões. Quebrar padrão, gente, é uma coisa difícil. Se não fosse tão difícil, a gente faria o que a gente acha que deveria. Ah, eu quero parar de procrastinar. Pum, parei de procrastinar. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro. Pum, vou fazer mais dinheiro agora. Não é assim. Tem um monte, eu vou usar essa expressão, a gente está cheio de rabo preso. A gente está cheio de ideias que a gente aprendeu, a gente está cheio de cobrança dos outros, a gente está cheio de medo de julgamento, medo de errar. E tudo isso vai fazendo com que a nossa vida seja menos prazerosa. A gente vive numa sensação de que viver é difícil. Quem aí sente que viver é difícil? Selma disse, nossa, agora eu percebi meus medos. Nossa, maravilhoso saber disso. Tenho vários medos e crenças limitantes. Eu não entendia porque eu nunca gostei de responsabilidades. Porque tem a ver com a cobrança. E quando você é super protegido e não assumiu responsabilidades, você não tem musculatura. Isso faz sentido para vocês? Você não tem musculatura, você não tem intimidade com o fato de que o natural é você ir assumindo responsabilidades. O natural é você assumir as responsabilidades conforme você vai estando pronto. E quando você não foi assumindo ao longo do tempo, quando você chega numa fase em que você tem que assumir, sei lá, chegou aí nos seus 25 anos, você tem que começar a fazer alguma coisa, você tem que começar a pensar se você vai como é que você vai sair de casa, como é que você vai se sustentar, como é que você vai tomar as suas decisões. Aí, ai meu Deus, eu não sei fazer isso não sei como é, sei lá, não sei como é que faz. Aí quando você acha difícil fazer isso, você vai se escondendo. Como você vai se escondendo? Geralmente você não assume que você não quer tomar essas responsabilidades. Dificilmente a gente assume assim, eu não quero. Não. Sabe o que a gente faz? A gente adoece, a gente arranja um problema maior, a gente diz que alguém não permite, a gente... Não é que, quando eu digo a gente adoece, não é que você está fingindo, não. Você adoece de verdade. Você tem crise de ansiedade. Por quê? Porque você precisa fazer uma coisa que você nunca fez. Você entra em depressão, você desenvolve toque. Por quê? Tudo isso é uma distração. É uma distração para você não precisar encarar. E aí são álibis, né? Quando a gente adoece, a gente tem um álibi perfeito. Perfeito para não assumir responsabilidades. E aí vira muito útil. Esse é um outro tema que a gente trabalha nas nossas sessões. O grupo 3 ainda não chegou nesse ponto em que a gente vai falar sobre os ganhos indiretos de não dar certo. Às vezes a gente diz que quer, mas a gente ainda não está pronto. Às vezes a gente não está pronto para encarar tudo que precisa para dar certo. E aí no grupo vocês vão entender qual é o caminho que você precisa fazer para poder encarar esse ganho de dar certo. Então, se você gosta da ideia, se faz sentido para você hoje, fazer esse movimento de mudança, fazer esse movimento de parar de se esconder, parar de se sentir inferior, inseguro, se você quer se relacionar de um jeito mais saudável, mais livre, mais capaz, com mais permissão para poder negociar, ser você, esse grupo vai te ajudar demais, eu te garanto. O valor dele é R$3.000. Você pode parcelar esse valor. Ele começa no dia 11 de fevereiro e vai até o dia 8 de abril. Nesse meio aí tem um feriado, no dia do feriado a gente não tem sessão. A minha proposta é que você esteja lá online e ao vivo. O grande trabalho que é feito é no ao vivo. Você pode rever as aulas, assistir? Pode. Mas não é um movimento que você faz como curso, né? Aquele curso que você assiste e aí você escuta lavando louça, na academia. Você pode até assistir a reprise dessa forma, mas o meu convite para você é que se você realmente estiver interessado, esteja lá presente. Porque é lá que você vai trocar, que você vai poder falar, que você vai compartilhar com um colega, dar uma sugestão para ele, dizer também me identifico, passo por isso. A riqueza é lá. E na troca do grupo do WhatsApp, que também é uma continuação daquele processo terapêutico.
E é mais aditivado, é mais intenso, porque além das sessões durarem mais tempo, que dura de 1h40 a 2 horas, uma vez por semana, você tem as tarefas que vão te obrigar a ficar pensando naquilo durante a semana, você tem o grupo que vai fazer com que você possa compartilhar e ouvir o compartilhamento do outro, e você tem a oportunidade de rever, então é mais intenso, tá bom? Então, eu faço aqui esse convite, se você decidiu, não deixe para a última hora, porque as vagas acabam rápido, tá bom? Como podemos curar a dependência emocional? Ser livre de quem cuida e me aprisiona. Entra no grupo terapêutico que a gente trabalha isso. O carro-chefe do meu trabalho é a superação da dependência emocional, tá? Eu sempre falo isso para vocês, que eu sou especialista em dependência emocional. Então, se você entendeu que você não quer mais perder tempo, que você já perdeu tempo demais, que suas relações já desgastaram demais, que você já perdeu dinheiro, que você já perdeu saúde mental, saúde física, então não tem por que você não investir nisso agora, né? Então, esse fica aqui o meu convite para vocês. Como foi estar aqui hoje? Contem aí para mim. Saí da casa dos meus pais, mas ainda me sinto presa lá. Isso é um indício de dependência emocional, isso precisa ser cuidado. Deixa eu ver aqui o que vocês falam. Janda, porque eu sinto uma sensação de falta de liberdade. A gente vai precisar olhar. Eu não consigo te dizer agora porque eu não sei qual é a sua situação. Mas se você entrar no grupo, eu te garanto que eu consigo te dizer. E uma coisa que eu sempre falo para eles, eu falo, gente, aqui no grupo, quanto mais específico vocês forem sobre a situação de vocês, mais eu consigo intervir e passar informação. Quando a pessoa fala de um jeito muito genérico, porque eu tenho um problema com meu marido. Eu não consigo entender qual é o problema agora. Eu tenho um problema com meu marido de comunicação, eu tenho um problema que ele me controla. Aí sim, aí eu consigo. Então, esse grupo é para quem está disposto e disponível a trocar, a falar da sua história e receber a minha intervenção, porque isso eu consigo te dizer. Eu consigo identificar com muita rapidez onde é que está o nó. E aí a gente vai começar a desenrolar ele, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Achei muito interessante, como sempre. Overdose. Achei muito interessante. Faço terapia e com seus vídeos estou tendo muitos benefícios. Que bom. Um insight. Contem aí pra mim um insight que ficou do encontro de hoje. Deixa eu ver. Muito obrigada pela live. Tá. Bom, vamos ficando por aqui. Eu vou deixar nos stories, na bio, e quem está assistindo a reprise vai estar o link aqui na descrição. Se você quiser, não perca tempo mesmo, porque esse grupo, ele costuma fechar rápido as vagas, tá bom? Então, se você quiser o meu acompanhamento, será um prazer ter você no nosso grupo. Um beijo pra vocês, Milena, achou interessante? Quem quiser, já fala comigo no direct que eu mando as informações, tá bom? Então, fica livre esse convite. Falem comigo no direct que eu já mando direto o link, tá? Um beijo pra vocês. A minha abordagem é Gestalt Terapia. Salvou minha sexta-feira, já estava achando maçante sair de casa pra batalhar. Olha aí, ó. Batalhar por você tem que ser prazeroso. A vida é sua. Agora, se a vida não é sua, não tem graça. Deus te abençoe, obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem, sexta-feira, às 8 horas.